Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou reagir a um vídeo do professor Leandro Carnal, professor e filósofo, conversando com o Claude, inteligência artificial, sobre política. Vamos ver o que a gente consegue extrair daí e se tem algum comentário a ser feito relevante. Vamos nessa. Direita e esquerda nasceram de um acaso espacial. Na Assembleia Nacional Francesa de 1789, os partidários do rei sentaram-se à direita e aqueles que eram contra o aumento do poder real, à esquerda. Os termos foram ressignificados no século XX pela Guerra Fria. No Brasil, a polarização produziu a impossibilidade do diálogo. Restam apenas insultos e ataques carregados de fígado. Contraditório, tão útil à democracia, desapareceu na lógica do nós contra eles. A divisão hoje é menos programática do que afetiva e beira os 50% em muitos lugares. No Peru, o segundo turno de 2026 separou os dois candidatos por poucos votos. Um verdadeiro empate técnico. No Brasil, o segundo turno de 2000... Até que não tem muito o que comentar, né? Todo mundo sabe que estamos vivendo tempos polarizados, né? Então vamos ver até onde vai esse argumento aqui. 2022 deu a Lula 50,9%, contra 49,1% de Bolsonaro, a menor margem desde a redemocratização. O que explica essa divisão pouco racional entre pessoas que, no fundo, deveriam querer coisas parecidas? Existe chance de diálogo entre... Pior que elas querem coisas parecidas. O que vai mudar aí é o meio, né? O meio de se conseguir essas coisas parecidas. Porque imagino que todo mundo queira uma nação melhor, por exemplo, um Brasil melhor, um país melhor. Queira diminuir pobreza, diminuir criminalidade e melhorar a qualidade de vida, né, no geral. Os dois espectros vão querer isso. O que muda apenas é um meio, né? E aí a gente chega lá depois para falar um pouco mais sobre o meio que cada uma... Eu imagino que a gente vai chegar nesses pontos aqui, né, na conversa. Então vamos esperar para ver. Entre quem habita polos opostos? A microfísica do cotidiano faz diferença existir um governo de esquerda ou de direita? Prazer, Karnal. Boa, Karnal. Vou direto ao que incomoda. As pessoas não brigam porque querem coisas diferentes. Brigam porque a política virou identidade. E identidade não se debate, defende. Pois é, né? Ele concorda aqui comigo que elas não querem coisas diferentes, foi o que eu falei. As pessoas, no final das contas, vão querer exatamente a mesma coisa, então o que vai mudar é o meio. E realmente, como ele falou, é uma questão identitária, né? O senhor me diz que é de esquerda ou de direita. Não está mais descrevendo o que pensa sobre imposto ou saúde. Está dizendo quem é e que lado da arquibancada senta. E ninguém muda de time depois dos 40. O voto deixou de ser opinião e virou camisa de futebol. E o senhor sabe melhor que ninguém o que a gente faz pela camisa. Porém, apesar desse contexto polarizado, eu mesmo conheço muitas pessoas que mudaram o voto de 2018 para 2022. Votaram no candidato, se arrependeram depois, e é comum, né? É comum quando você vota em alguém e o candidato não cumpre as promessas, não atinge o patamar que você imaginou de trabalho, né? Por isso, o diálogo sumiu. Ele exige uma coisa que a tribo proíbe: admitir que o outro pode ter um pedaço de razão. No campo, isso é traição. O afeto que o senhor citou é a chave. A divisão não é programática, é visceral. Eu não odeio as ideias do outro, eu odeio que ele exista do outro lado. Agora, a sua terceira pergunta é a mais cruel e quase ninguém encara. Na microfísica do dia a dia muda? Muda sim, mas não no eixo que a briga finge defender. Muda no salário mínimo, no remédio da farmácia popular, na fila do SUS, em quem é parado pela polícia e quem não é. Só que essas diferenças concretas são exatamente as que a polarização afetiva não discute, porque é mais fácil gritar do que comparar números. Se a divisão é afetiva e não racional, o diálogo que o senhor procura talvez seja impossível pela palavra. Porque palavra é razão. O problema não está lá. Onde foi que a gente passou a sentir o adversário como inimigo? E quando o ódio é mais gostoso que a concordância, quem é que tem interesse em manter a gente assim? Sempre fomos... Antes da resposta de Karnal, deixa eu dar a minha resposta aqui. Quando ele pergunta o que é que fez, cadê? Quando foi que a gente passou a sentir o adversário como um inimigo? Eu acho que foi quando o ódio entrou em questão aí, né? O discurso de ódio entrou em questão. Porque até então não havia essa polaridade toda, né? E as pessoas conseguiam conviver e conversar e debater sobre política abertamente e sem maiores problemas como nos últimos tempos, né? Mas eu acho que a partir do momento em que o debate foi para a parte do ódio, né? A conversa entrou no ódio, aí eu acho que as coisas ficaram bem mais complicadas, né? Que a concordância, quem é que tem interesse em manter a gente assim?
Sempre fomos polarizados. Se você levar em conta que comícios na década de 1930 na Sé eram dissolvidos com metralhadora, você vai dissolver a ideia de que este ódio é recente. A violência da história do Brasil é extrema. A repressão a Canudos em 1897, o tratamento da chamada intentona comunista ou até da intentona... Esses são episódios bem específicos, meio que exclusivos até de determinadas partes da sociedade. Eu discordo de Karnal quando ele fala que a gente sempre foi polarizado, porque, como eu falei, antes um cidadão médio poderia conversar com outro de política e não terminar em briga, não terminar em confusão, até morte, como foi em alguns casos nas eleições anteriores, né? Mas esses episódios que ele está falando são episódios isolados, de certa forma, assim, bem característicos e específicos para dizer que esse é um contexto geral, ou dizer que esse foi um contexto geral da sociedade. O que eu quero dizer é que hoje a gente tem a polarização não apenas em espectros ativos da política, né? Ou seja, gente que é ativa na política que cada um vai para o seu lado, não é isso. Hoje a gente está mais polarizado do que antes, porque gente que não é da política, gente que não está efetivamente vivendo a política, tem hoje uma opinião forte sobre a política. Hoje ela opina, discorda, concorda com outras pessoas, às vezes até sem entender o que ela está falando, mas ela está expressando a sua opinião. Representou fuzilaria geral, prisão e outras violências extraordinárias. Nós sempre fomos muito violentos. Quando você diz com toda razão que saber se vence esquerda ou direita, ou A e B, vai decidir sobre a fila do SUS e sobre quem é parado pela polícia, eu, pessimista, vou dizer que quem era parado pela polícia há 20 anos foi parado pelo mesmo motivo há 10 anos e é parado pelo mesmo motivo hoje. E que as filas do INPS, do INAMPS, do INSS e do SUS continuam nos assustando e a demora no atendimento, apesar da vitória que é um sistema universal de saúde. Eu vejo diferença. Eu vejo diferença entre governos preocupados com questões estruturais de desenvolvimento. Eu vejo diferença entre pessoas falando de planejamento a médio e longo prazo, algo que para o bem e para o mal já ocorreu no passado e ocorre menos nos momentos atuais desde o início do século. Então, não é, na minha opinião, não é que ocorre menos, é que o debate está se desequilibrando. Ele está, de certa forma, com esses temas que Karnal falou, por um espectro político, por um lado político, e de outro lado, as pautas que são levantadas são pautas mais identitárias, né? São pautas que vão tratar basicamente do que a Bíblia diz, por exemplo, para poder pautar esses temas na sociedade, né? Na minha concepção, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento de uma nação. 21. Eu poderia dizer que sim, desde 2013, das famosas manifestações no governo Dilma, esse enfrentamento se tornou absolutamente visceral e o Brasil restaurou, ladrilhou e decorou o Muro de Berlim que já tinha caído. Nós fizemos uma nova divisão entre capitalistas e socialistas e passou a ser xingamento. A esquerda vai considerar que qualquer pessoa que não seja de esquerda é fascista, o que é um erro teórico e prático, e a direita ou os conservadores vão considerar que toda pessoa que é crítica de um governo conservador é alguém pró-Cuba ou pró-União Soviética ou pró-Gulags e coisas do gênero. São generalizações imprecisas. Quando eu falei no final do meu texto sobre a microfísica do poder, eu vou dar um exemplo para você comentar. Na década de 80, eu entrei no curso superior no século passado e ainda era um regime da ditadura chamada civil-militar no Brasil. Eu me formei e comecei a dar aulas, aliás, antes ainda da formatura final, e o Brasil era a ditadura. Inclusive, um dos primeiros conteúdos de história que eu dei foi sobre a emenda Dante de Oliveira e a campanha das diretas já. Nós tivemos pela frente a redemocratização com Sarney, legalização do Partido Comunista, voto de analfabetos, Constituinte e Constituição de 88. E eu estava dando aula, lutando para sobreviver em meio à inflação, que no período final militar passava de 220%. No período Sarney, ela ficou ainda pior. Veio a primeira eleição direta em décadas.
e foi eleito Collor, mais um plano contra a inflação e novas denúncias. Naquela época, você vai se lembrar, era um Fiat que movia a denúncia, coisa que hoje pareceria ridículo pelos valores atuais. Collor foi afastado, o primeiro impeachment legal e processual na história republicana. E em seguida veio o governo Itamar, a estabilidade da moeda sob Fernando Henrique, uma expansão de crédito e maior distribuição de renda nos primeiros governos Lula. Depois nós fomos tendo muitas mudanças de direita, esquerda, de centro, social-democracia, o PT que começou mais à esquerda e foi se aproximando do centro. E onde eu estava nessa história microfísica do poder? No mesmo lugar, trabalhando todo mês, lutando com a inflação, que ora era estável, ora não, tentando comprar um apartamento, comprando meu primeiro carro e lutando. Ou seja, para o camponês que está no interior da França, faz direito, faz diferença o governo ser Luís XVI ou Napoleão Bonaparte? Assim, a vida pode melhorar ou piorar, né? De acordo com quem está no poder. Esse camponês pode ter uma vida mais facilitada ou não, né? Ele pode, por exemplo, ter melhores políticas de... No caso, vamos supor o caso do camponês, né? Um governo mais aberto às questões sociais pode facilitar, por exemplo, o camponês a ter acesso a créditos, né? A conseguir melhores taxas de juros para poder investir na sua terra ou no seu negócio. Ou um outro governo pode já fazer o contrário, né? Pode falar, não, a gente não tem condição, a gente tem que conter gastos, a gente não pode dar subsídio para ninguém, enfim. E, de certa forma, vai dificultar a vida do camponês, né? Por essa parte, sim. Outra parte também que eu acho que é muito do que falta ao candidato que você votou cumprir as promessas que ele fez, né, na campanha. Na teoria, você vota em alguém e essa pessoa chega lá e cumpre as promessas que você acreditou que ela iria realizar. Então, a chance que você tem de ser impactado é muito maior, né? A questão é que, no Brasil, pelo menos, a gente não tem um histórico bom nesse sentido, porque todo mundo que chega lá, e aí de esquerda, de direita, todo mundo que acaba chegando lá, não cumpre exatamente as promessas que fez na campanha. Eu acho que isso é uma queixa, né, dos dois lados. A gente vê aí o exemplo que ele deu do PT. O PT era um partido que era um espectro mais à esquerda do que ele é hoje, ou seja, ele se mudou, ele se adequou ao tempo e não cumpriu aquelas promessas de quem votou nele da primeira vez, por exemplo. A mesma coisa eu posso dizer de Bolsonaro, né? Quem votou em Bolsonaro esperava uma coisa lá em 2018. Eu conheço, como eu falei aqui, eu conheço muita gente que votou, por exemplo, nele e se arrependeu. E não vota mais nele porque ele não cumpriu as promessas dele. No caso, essa pessoa queria um outro contexto para o país. Aí, se é bom ou ruim, aí é com ela. Mas o fato é, a questão é, ele não cumpriu as promessas dele. Então, esse também é um fator primordial, porque se os candidatos, né, que se tornam os presidentes não cumprem as promessas, então a sua vida tem pouca chance de mudar. Boa, carnal. Tem razão. O ódio não é novo, é fundador. Canudos, as duas intentonas, comício dissolvido a tiro. A novidade de 2013 não foi a violência, foi o muro. A gente reconstruiu Berlim depois que ela caiu no resto do mundo. Importamos uma briga vencida só para ter de novo um lado. Mas o seu exemplo da microfísica tem uma armadilha, e vou apontá-la. O senhor diz que esteve sempre no mesmo lugar, trabalhando, lutando com a inflação, comprando o primeiro carro. Só que o lugar não estava parado. A inflação de 220% que comia o seu salário no fim da ditadura sumiu da sua vida com o Plano Real. Isso não foi a microfísica que não muda. Foi a macrofísica decidindo se o senhor conseguia ou não planejar o mês. O senhor sentiu. É basicamente aquilo que eu falei, né? Um governo X ou Y, ele tem a capacidade de mudar políticas, de melhorar aspectos, por exemplo, financeiros, como a inflação, e que vai diretamente afetar o seu dia a dia, o seu cotidiano. Só não acreditou a um lado. E aí mora a resposta ao camponês francês. Para a média dos dias, Luís XVI ou Napoleão dá no mesmo. Ele ara, paga, morre. A diferença não aparece no cotidiano liso, aparece na ruptura, no dia em que o filho é convocado para a guerra, ou no dia em que a moeda estabiliza o governo. Exatamente isso. Políticas de governo influenciando o dia a dia, né? A gente tem um exemplo aí de Trump. A gente está vendo diretamente como um presidente, políticas públicas, na verdade, podem influenciar diretamente, né, no seu cotidiano.
com, por exemplo, as taxações aí, que está influenciando diretamente a vida dos americanos. Não só dos americanos, né? No mundo todo. Então, é um exemplo perfeito e também é um exemplo perfeito de candidato cumprindo as promessas, né? Porque quem votou em Trump esperava por isso. Então, também está mudando a vida dessa pessoa que votou acreditando nas promessas dele, porque ele é um presidente que está, pelo menos para muitas coisas, cumprindo o que ele prometeu. Muda a textura de todos os dias, muda os poucos dias que decidem todos os outros. Então devolva o carnal. Se a diferença só se revela na ruptura, e a ruptura é rara, o pessimista não estaria confundindo não sinto todo dia com não existe? O senhor sustenta que, somadas todas as rupturas de uma vida, dá no mesmo de que lado se sentou? É complexo porque se eu respondesse sim, significaria que eu estou esvaziando a política como categoria e esta é sempre uma questão, em geral, conservadora, para não dizer, no mínimo, alienada. Voltando ao famoso poema de Brecht, o analfabeto político é o que se orgulha e não percebe que todos os males do mundo derivam do seu analfabetismo. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós centramos numa orientação de lado como se isto fizesse uma diferença brutal. Eu quero uma política que faça diferença. No meu caso, Então, mas não tem para onde correr, né? Faz uma diferença brutal. O lado que você escolher vai implementar, né? Teoricamente, ele vai implementar as políticas que são características desse lado aí. Então não tem para onde correr. Não tem para onde correr nesse sentido. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Eu não vou fazer o vídeo todo, mas se por acaso alguém se interessar, envie aí nos comentários pedindo para ter uma parte 2 desse vídeo aí, que em breve eu posso fazer esse vídeo. Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal aí e até o próximo vídeo.